Jeremias 29, versículos 12 e 13. 29, versículos 12 e 13. E diz ali: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Nesse texto, Jeremias estava escrevendo ao povo que estava exilado na Babilônia, dizendo muitas coisas para eles, de que eles deveriam viver bem ali, de que eles deveriam orar por aquela terra que era opressora, mas que era a terra deles naquele momento, mas que então eles clamariam a Deus, orariam, e Deus os ouviria, e deixou aqui uma promessa: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Assim como estamos, vamos orar? Pai amado, a gente te louva nesse domingo de sol, nesse dia tão lindo que Tu preparaste para nós. Nós, assim como oramos, invocamos a presença do Teu Santo Espírito aqui. Fala através do Beto, Senhor, e prontos para agir. Em nome de Jesus, a gente te entrega esse momento e a vida do Beto, que vai nos trazer a Tua palavra nesse momento. Amém. O tema da pregação de hoje é amizade espiritual. E na minha percepção, a primeira pergunta que cabe aqui é: como devemos ou como é possível nos relacionarmos com Deus? A gente está aqui, a gente sabe se relacionar uns com os outros, mas com Deus, Deus que é invisível, Deus que não é palpável, como é que a gente faz isso? Se a gente for analisar como Deus se relacionava com os seres humanos lá uns 3.000 anos atrás, quando Deus se mostra pela primeira vez à humanidade, Ele escolheu alguns homens, Abraão, Moisés e alguns outros, pessoas que viveram em profunda amizade espiritual com Deus. Isso foi numa certa época, num formato específico para o tempo em que eles viviam. Deus, na forma que nós chamamos hoje de Deus Pai, resolveu que seria conveniente selecionar alguns para ser os seus porta-vozes no meio da sua criação, e a partir desses homens influenciar o mundo. Essa foi uma realidade, foi um momento da nossa história como cristianismo. Bom, ainda não era cristianismo. É assim que Deus inicia o seu contato mais íntimo com a humanidade, mais ou menos como quando um pai fala com uma criança pequena de 2 ou 3 anos, como esse pai se relaciona com ela. É uma época na qual precisa se vivenciar muita proteção, um sentimento de proteção, mas também uma época cheia de ordens, de castigos, de ensinamentos, e isso é consequência de um relacionamento saudável e amoroso de um pai com um filho. Afinal, os filhos são completamente, nesse período, imaturos, irresponsáveis. Aí vem um segundo momento, o momento em que Deus se revela na pessoa de Jesus, no contato, olho no olho, no abraço amigo, andando junto, presença em carne e osso. Esse tempo é chamado por Jesus de plenitude dos tempos. A humanidade vivencia de uma forma diferente o relacionamento com Deus. Deus estava próximo, estava visível, estava palpável, concreto. Os ensinamentos de Jesus modificam as formas como o ser humano deve se relacionar, tanto com Deus, quanto com o próximo. Elas agora não são mais pautadas na lei, elas são pautadas no coração. Isso também, para mim, na minha opinião, ocorre muito parecido com o relacionamento de um pai com seu filho, que em um determinado momento, fruto do amadurecimento da relação, esse relacionamento deve mudar. O pai passa a dar conselhos e não mais ordens, transformando essa relação que
na qual havia uma hierarquia, numa relação muito mais parecida com uma amizade. Um processo que, pela maturidade envolvida em questão, o filho em questão, ele pode passar a respeitar esse pai, não por medo de uma punição imposta, mas pelas suas novas capacidades, a de conhecer, de se apropriar do certo e do errado, e por aprender a amar. Antes da sua partida, como já foi colocado aqui nessa série, Jesus pediu que os seus discípulos não se entristecessem, pois eles não ficariam sozinhos. O Espírito Santo seria derramado. Com esse derramamento do Espírito Santo se inaugura um novo tipo de relacionamento com Deus. Um relacionamento individual, íntimo e perene, onde cada indivíduo pode conhecer agora Deus de forma ímpar, conviver e viver com Ele, senti-lo e ouvi-lo. Sim, agora, a partir do Espírito Santo, o relacionamento próximo com Deus não é mais exclusividade de grandes profetas, ou daqueles que tiveram o privilégio de conviver fisicamente com Jesus, que compartilharam acidentalmente o momento histórico e a localização geográfica de Jesus há 2000 anos atrás. Essa possibilidade é nossa também agora. Deus dessa forma abre uma possibilidade espetacular, abre as portas do seu reino e derrama o que tem de melhor e mais profundo dentro dos nossos corações. Oportuniza a cada um uma nova vida, um novo, um profundo e um intenso relacionamento com Ele. Compreendido isso, eu vou ao passo seguinte. Essas foram boas notícias. As próximas talvez tenham um tom mais preocupante. Segundo as Escrituras, existem duas maneiras de se viver a partir dessa novidade do Espírito Santo. Ou nós vivemos segundo a carne, ou vivemos segundo o Espírito. Vamos entender isso. O que é viver segundo a carne? Se você, quando ouve viver segundo a carne, logo pensa em atos hediondos de depravação total, eu peço que vá inicialmente com calma. Viver na carne não é nada diferente do que a vida ordinária do ser humano. Preocupado com o seu próprio sustento, preocupado com vencer na vida, em atender às suas necessidades básicas, às vezes preocupado também com atender às suas necessidades não tão básicas. Ansioso por sentir prazer naquilo que faz. Isso não me parece assim tão hediondo, né? E num primeiro momento não é mesmo. Para mim, o nosso problema nesse caso não são os fins, mas são os meios. Porque eu não me lembro de perceber na Bíblia que buscar uma vida melhor, mais confortável, mais digna e mais humana seja errado. Mas a palavra de Deus nos ensina a fazer isso de forma coletiva, desejando e, na verdade, atuando, proporcionando para as pessoas que estão à nossa volta, para cada outro ser humano criado, desenhado, projetado por Deus, para que eles também tenham acesso a essa vida melhor, mais confortável, mais digna e mais humana. E é aí que geralmente aparece o tal fruto da carne, nos meios, na forma de fazer as coisas. E na vida ordinária do ser humano, passam a existir sentimentos como inveja, ira, atitudes como maldizer aquele que a gente não gosta, mentir, enfim. Tudo que é fruto natural da nossa carne fraca, corruptível. Pois já disse Jeremias no seu livro, enganoso é o coração do homem e perverso. Sim, agora as depravações das quais você pode ter pensado mais atrás, quando eu falei em fruto na carne, elas também entram nessa lista, elas também são frutos da nossa humanidade perversa e depravada. Elas também acontecem. E no intuito de satisfazer essas nossas necessidades e também as nossas vontades, que o fruto da carne se evidencia.
fazemos coisas que não deveríamos, seguimos nossos instintos, que às vezes a gente não deve seguir. E muitas vezes não nos importamos como fazemos isso, o que fazemos como consequência disso e quais essas consequências para o nosso próximo. Mas segundo as Escrituras, nós temos sim uma forma de evitar esse comportamento, uma outra possibilidade de vida. Essa outra possibilidade é que se apresenta a partir do derramamento do Espírito Santo na vida do crente. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, e os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso está lá em Romanos 8. Mas então o que são essas coisas do Espírito? E como a gente se inclina para elas? Vamos por partes. Se a nossa forma de se relacionar com Deus é por Espírito, então nós precisamos, em primeiro lugar, permitir que esse Espírito nos influencie. Precisamos tê-lo por perto, bem perto. Precisamos deixar que Ele nos influencie e que nos molde do jeito que Ele deseja. Se nos apartamos do Espírito, nos apartamos de Deus. Para que possamos cultivar um relacionamento com Deus, nós precisamos ser inundados pelo Espírito Santo. A Bíblia fala isso. E como é que a gente faz isso? A Bíblia nos dá um caminho, talvez o primeiro passo: a oração. Se nos entregarmos a Deus em oração e pedirmos que o Seu Espírito nos encha, Ele o fará. Ele tem o poder de mudar completamente os rumos de nossa vida, tomar as rédeas das nossas decisões. Ele tem poder para mudar a nossa percepção de mundo, a nossa percepção da vida. Ele pode, por exemplo, nos tornar mais desapegados do mundo material. Talvez com isso, como consequência, a gente não alcance certas metas que o mundo estabelece para julgar se a pessoa é bem-sucedida ou não é bem-sucedida. Mas, infelizmente, eu digo para vocês que, como cristãos, essa parte tem que ficar em segundo plano. Porque ao encher-se do Espírito Santo, você terá a oportunidade de experimentar um relacionamento verdadeiro com Deus, de uma forma que você jamais poderia imaginar, antes de deixá-lo entrar e conduzir a sua vida. Quando nos abrimos e acolhemos o Espírito Santo, nós inicialmente temos a oportunidade de vivenciar o que nós chamamos de fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 22, esse texto já foi citado aqui nessa série. A gente dessa forma pode conhecer alguns dos seus atributos: a paz, a alegria, bondade, paciência e outras coisas que estão citadas lá. São exemplos de fruto do Espírito. Isso significa que quem acolhe o Espírito Santo no seu coração precisa nisso, nessas coisas citadas e em muitas outras, se tornar mais parecido com o que Deus planejou que a gente fosse do que era antes. Afinal, se a gente se permite moldar pelo Espírito, Ele faz esse trabalho. Ele atua em nós. E o fruto do Espírito, fluindo através de nós, é esse primeiro passo na convivência próxima com Deus através do Espírito Santo. Mas tem mais. Tem uma coisa mais profunda para se entender e vivenciar sobre esse assunto. Nós vamos falar de dons. Os dons do Espírito Santo. A Deise comentou na semana passada, dom significa presente. Dom e presente são absolutamente sinônimos. Então, os dons são esses presentes individualizados que Deus preparou para nós. E aí eu pergunto, você conhece os seus dons? Se você conhece, você provavelmente vai concordar com bastante do que eu estou falando aqui. Imagine que o Deus Criador e mantenedor do universo, Todo-Poderoso, pensou num projeto. Em um determinado momento da história, Ele resolveu executar esse projeto.
Esse projeto é você indivíduo. Deus cria cada indivíduo, e como essa palavra indivíduo já diz, de forma absolutamente individual. Ninguém é igual a ninguém. Eu não tenho o dom do outro, o outro não tem o meu dom. E é assim, hoje com 7 bilhões de pessoas talvez. Ao criar um ser humano, Ele projetou que esse indivíduo teria certas qualidades, certas dificuldades e certas potencialidades, natural. E Deus conhece cada um de nós de uma forma absoluta e profunda, melhor até do que nós nos conhecemos. Então pense bem, se esse Deus que te conhece melhor do que ninguém tem um presente para ti, uma coisa que Ele sabe que vai servir certinho, como uma roupa que te deixa ao mesmo tempo bonito e confortável. Você conhece uma roupa assim? Que seja perfeitamente compatível em qualquer momento, em qualquer evento, não importando se está quente, se está frio, ou se você engordou. Mas na verdade ainda mais do que isso, não é que apenas serve para você. Deus sabe exatamente para que Ele te criou. Ele conhece e Ele tem a peça que está faltando na sua vida. Aquilo que vai preencher a tua alma de uma forma singular e de uma forma definitiva. E potencializa o relacionamento com Deus, nos faz mais próximos e mais íntimos. Sabe quando um diretor de uma empresa encontra um gerente com o qual ele tem aquela sinergia, aquela conexão diferente do que tem com os outros, e estão sempre pensando de forma uníssona, já não se largam, concordam com tudo, pensam nos mesmos projetos, pensam nas mesmas ações. Os dons do Espírito Santo são essa forma de desfrutar um relacionamento com Deus nesses moldes, com essa proximidade, com muita intimidade, com muito entendimento. E essa é a chave, essa é a grande oportunidade de se viver em amizade espiritual com Deus, são os dons. Através do agir de Deus, do Espírito dentro de nós podemos desfrutar de forma plena desse relacionamento. Mas isso só acontece se nós deixamos o Espírito tomar controle das nossas vidas. Agora pense de novo. Se algo que Deus deixou para ti, individualmente para ti, que te completa, que vai dar um sentido mais amplo e mais profundo para a tua vida, como é que você pode viver sem isso? Será que essa é uma vida desejável? Aí nesse momento eu acredito que muitos de vocês podem estar pensando: mas eu não sei qual é o meu dom. Eu não me sinto chamado assim de forma específica para nenhuma coisa. Bom, eu não estou dizendo que isso é uma coisa simples de se descobrir. Para alguns é. Eu já vi pessoas assim que têm uma firmeza, têm uma tranquilidade nisso, que vão... Acho que a Maura é um bom exemplo, né? 28 anos que ela está lá, vivendo uma realidade que ela não precisava viver. Mas ela foi chamada, e ela é feliz com isso. Muito mais feliz do que se estivesse no conforto de Florianópolis, numa profissão ordinária, que não tem a ver com o dom dela. Para alguns é fácil, mas para outros parece que a jornada é um pouco mais complicada. Para a maioria, aliás. Bom, como chegar lá? Em primeiro lugar, como eu já falei, ore. Eu vou repetir. Se você orar para que o Espírito te encha, Ele virá e te encherá. Isso é uma promessa de Deus. Em Lucas 11, tem relatado um evento da vida de Jesus, no qual um dos seus discípulos pede para que ele ensine a orar, visto que João Batista tinha ensinado os seus discípulos a orar. Aí Jesus recita aquilo que nós chamamos hoje de oração do Pai Nosso. E na sequência ele segue, a partir do versículo 5 eu quero ler. Convido vocês a abrir as Bíblias em Lucas 11, de 5 a 13.
Eu passo a ler. Suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o amigo que estiver dentro de casa responda: não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão porque é seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta, ela será aberta. Qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Aqui eu preciso abrir um parênteses para falar um pouco da fidelidade de Deus. A palavra fé na Bíblia, ela tem o seu significado intimamente ligado com fidelidade. Precisamos entender o que é fé antes de prosseguir, porque a palavra fé no seu contexto atual, ela tem sido usada de uma forma um pouco diferente do seu significado no contexto bíblico. A gente precisa entender o que é fé no contexto bíblico. Porque não é difícil que se ouça alguém dizer nos dias de hoje, tenha fé em si mesmo. Muitas pessoas têm fé em energias, têm fé no cosmos, têm fé em pequenos amuletos. Nada disso contempla a fé bíblica. A fé é a confiança em alguém que cumprirá com o seu compromisso de fidelidade. Se eu tenho um sócio numa empresa, eu preciso assumir que ele será fiel na sua parte do acordo. Seja ao prestar um serviço bem feito, ou seja, na administração dos recursos financeiros disponíveis. Se eu não tenho uma relação de fidelidade com o meu sócio, esse negócio não vai dar certo. Quando se faz um contrato de trabalho, por exemplo, tanto o contratante, o patrão, precisa ter fé no funcionário, acreditando que ele vai exercer aquela função com zelo e com competência. E o funcionário também tem que ter fé no seu patrão, de que ele cumprirá com a sua parte no acordo e pagará por seus serviços no final da jornada. Se o patrão não confiar no funcionário, ele não vai contratar. Da mesma forma, se o funcionário não confiar no potencial patrão, ele não vai nem se candidatar para o emprego. Existem relações de fidelidade que são horizontais, onde não há hierarquias, como por exemplo os relacionamentos de amizade, as uniões matrimoniais ou algumas sociedades de empresa. Mas existem outros onde certamente há uma hierarquia, como por exemplo o relacionamento de pais para com seus filhos e, claro, o nosso relacionamento com Deus. A nossa vantagem, digamos assim, nesse relacionamento de fé, fidelidade, é que Deus, como a gente canta em alguns hinos, é fiel. Fiel vem de fidelidade. A sua fidelidade é suprema e é completa. Nele a gente pode confiar. A gente canta isso também. Deus sempre vai fazer a sua parte. Só o que nós precisamos é estar ciente do que Ele promete. No caso desse texto que a gente leu, peçam e lhe será dado. Mas no final do texto ele deixa bem claro: dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Nós temos que nos atentar em quais são as promessas de Deus. Senão daqui a pouco a gente acha que Ele prometeu um carro novo para a gente. Não foi isso que Ele prometeu. Então, se a gente entende que Deus sempre cumpre as suas promessas, e a gente ainda não recebeu esse pacotinho de presente,
com os dons do Espírito Santo, que Ele preparou especialmente para nós, bom, deve ter alguma coisa faltando de nossa parte, da parte de Deus não é. Talvez seja a oração, talvez seja esse real propósito de se colocar à disposição de Deus, para que Ele faça da nossa vida o que Ele bem entender. Isso às vezes é difícil de ter. Porque já nos foi informado, e a gente leu no começo desse culto, que somente acharemos a Deus se o buscarmos de todo o coração. Mas talvez seja por um outro motivo. Por falta de conhecimento. Pergunte para uma pessoa numa cidade bem do interior, uma pessoa que nunca foi à escola, que não tem acesso à televisão, à internet. Pergunta se ele acha que ele tem talento para ser um geofísico. Salvo por algum desvio padrão muito grande, essa pessoa não vai ter nem condições de responder essa pergunta. Ou por não saber o que significa o sufixo geo, ou por não ter a mínima ideia do que seria um físico. Digamos que por algum motivo improvável, essa pessoa souber dessas duas coisas. Mesmo assim, muito provavelmente, ela não vai saber exatamente o que um geofísico faz. Muito menos ter uma ideia de que se ela teria talento para isso. A falta de conhecimento nos limita, e nos limita no reino também. Se não conhecemos e não entendemos os dons do Espírito Santo, se não buscamos nos inteirar do que Ele tem para nos presentear, muito provavelmente nós não vamos tomar consciência das nossas possibilidades. Daí é fácil não saber qual é o meu dom, se a gente nem conhece os dons, se a gente nunca experimentou uma ação dessas que Deus propõe. Quando a gente se prepara para uma profissão especializada, através, por exemplo, de um curso superior, nós dedicamos inúmeras horas em estudo, uma parte significativa da nossa vida e do nosso esforço. Isso para a compreensão desse ofício por nós pretendido. Vivenciar amizade e relacionamento com Deus exige tempo e exige disponibilidade. E convenhamos, na vida de um cristão, o relacionamento com Deus, ele tem uma importância muito maior do que qual profissão você vai escolher. Mas eu acredito que, via de regra, nós não dedicamos o tempo adequado para a compreensão dos desígnios de Deus na nossa vida. Essa é uma falha que nós precisamos corrigir e urgentemente. Ainda há, na minha opinião, um terceiro motivo pelo qual talvez, se você ainda não sabe quais são seus dons, você ainda não os descobriu. Talvez você tenha um profundo conhecimento bíblico-teológico e seja bastante dedicado em conhecer os desígnios de Deus. E talvez você esteja buscando e orando de uma forma intensa para que Deus revele a você os dons que Ele te deu. Eu recomendo que faça isso. E talvez Ele revele através da oração. Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso até de uma forma sobrenatural, como Ele fez com Paulo, por exemplo. De repente ele cai por terra, uma luz o cega, e Deus fala com ele, orientando o início da sua jornada. Com Pedro também, Jesus chega na frente dele, em carne e osso, e diz: eu tornar-te-ei pescador de homens. Direto na cara dele, privilégio deles. Mas pode ser também que Deus esteja esperando outra coisa de você: disponibilidade. Tente, experimente, coloque-se à disposição de Deus. Pode fazer isso naquilo que a sua comunidade de fé tem disponível de serviço para o reino de Deus. Quem sabe você pode trabalhar meio ano com crianças. Quem sabe você pode se propor a dirigir alguns estudos bíblicos no seu grupo de estudo. Se você não participa de um grupo de estudo, talvez você está tendo um problema naquela parte anterior, do conhecimento e do aprofundamento. Então faz as duas coisas. Primeiro vai para um estudo bíblico e depois tenta dirigir um grupo de estudo ou um estudo. Vai para o brechó, auxilia nos trabalhos,
tem contato com as pessoas que precisam, passa um ano visitando regularmente os doentes, sei lá, as oportunidades são muitas. A Igreja de Cristo oferece inúmeras oportunidades para que a gente se engaje no seu reino. Eu quero aqui contar um pouco da minha experiência pessoal. Alguma coisa que colaborou no meu processo de, depois de muito tempo, de muita caminhada, descobrir o que Deus quer da minha vida, ou pelo menos uma parte do que Ele deseja para a minha vida. Há em torno de 20 anos atrás, a nossa pretensa comunidade da Trindade, não existia ainda, ela tinha um envolvimento muito grande com os trabalhos no Morro Santa Vitória. A Munil, da qual eu participava bem ativamente, ela resolveu se envolver um pouco com esse trabalho. Nós montamos um grupo que se propunha a alfabetizar adultos, em parceria com o GAD, o Grupo de Ação Diaconal. A igreja adquiriu uma casa lá no morro e começou a instalar trabalhos lá. Eu, na época, já atuava como professor. Eu dava aulas particulares para alunos de primeiro e segundo graus. Eu acho que isso se chama ensino fundamental e médio agora, né? Eram os mesmos alunos. E eu pensei, que legal, eu gosto de lecionar. Isso é para mim. Então eu me envolvi na alfabetização de adultos. Depois de aproximadamente um ano, eu estava num dilema. Eu não gostava de fazer aquilo que eu estava fazendo. Eu não me sentia confortável, não era uma coisa que me empolgava. Eu exercia o que eu entendia ser uma obrigação social da minha parte. Compartilhar o que eu sabia com quem ainda não sabia. Mas era pesado. O meu choque maior veio quando uma noite eu fui buscar a minha companheira de aulas, a Cristina Harold, que alguns de vocês conhecem. E a caminho das aulas ela me disse, sabia que eu fico ansiosa por esses momentos de ensinar lá? É o auge da minha semana. Eu me senti péssimo, o pior dos cristãos. Como é que eu faço isso assim meio na marra, não me sinto confortável? Por que isso é um peso para mim? Como é que eu posso preferir no íntimo ficar sem fazer nada em casa do que ir lá auxiliar pessoas que precisam disso, que tanto necessitam? A culpa me levou a fazer isso por mais 2 anos, até que o projeto foi extinto. Mas eu estava buscando, eu busquei servir a Deus através do meu conhecimento, através dos meus talentos, mas talvez não dos meus dons. No meio desse processo, e na sequência desse processo, Deus me ensinou que existem diferentes dons e que certamente eu não tenho todos eles, eu estou longe de ter todos eles. Eu não fui feito para tudo. Nós somos um corpo, nós precisamos de todo mundo para funcionar como igreja. E mais tarde, talvez de tanto buscar, talvez pela minha postura de me disponibilizar dentro de múltiplas frentes de trabalho dentro da igreja, ou talvez apenas pela vontade de Deus, Ele me direcionou para aquilo que Ele desejava de mim. E eu me tornei ciente de quais são os meus dons. E eu recomendo, queridos irmãos e queridas irmãs, cada um de vocês que não tem a definição exata ainda do que Deus preparou para a sua vida de uma forma especial e individual, que tomem essas 3 atitudes: orar com intensidade, buscar o conhecimento de uma forma profunda, de uma forma intensa, e disponibilizar-se completamente nos diversos ministérios que a Igreja de Cristo tem, não só a nossa comunidade. Esse, na minha visão, é o caminho para uma relação profunda, intensa e verdadeira, de amizade espiritual com Deus. Ele preparou para que fosse assim. Ele preparou o Espírito para atuar dentro dos nossos corações. Eu lembrei da Maura, eu vou lembrar do Breno também. O Breno tinha uma vida confortável aqui. Ele mesmo dizia. Uma vez ele veio e pregou, dizendo: eu descobri a diferença entre conforto e satisfação. Eu estou muito bem aqui. Eu estou num emprego muito bom. Eu estou num momento fantástico. Minha filha nasceu. A gente está vivendo num lugar gostoso. Mas eu não estou satisfeito. Eu nasci para aquilo.
Eu acredito que poucas pessoas dentro da nossa igreja têm completa ciência do que Deus preparou para elas. Mas eu recomendo. E se você já conhece o seu dom, já tem ciência dele, aprofunde-se nesse relacionamento de amizade com Deus através dele. E trabalhe. Seja sempre o funcionário do mês. Eu queria orar com vocês. Pai amado, são muitos os teus dons. E cada um dentro da sua individualidade vai estar satisfeito, vai estar pleno de Ti, com um ou com mais deles. E só Tu sabes quais são, Senhor. E quem ainda não conhece o seu dom, não pode sentir essa plenitude, Senhor. Vem de encontro a cada um dessa comunidade, a cada um da Tua igreja espalhada pelo mundo. Traz o Teu Espírito, inunda corações, Senhor. Revela o que tens para revelar, transforma a vida de cada um, Senhor. Direciona, orienta e traz essa felicidade que só pode ser sentida no Teu seio, na Tua intimidade, no agir do Teu Espírito dentro dos nossos corações. Amém.